ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e este é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e de consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócios, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de iniciarmos o programa de hoje, eu quero deixar aqui um convite a você que nos assiste pelo YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página e clique no sininho de notificação. E assim terá acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Em meio à atmosfera da COP30, realizada em Belém do Pará, as redes sociais foram surpreendidas com uma foto do meu convidado de hoje em um cenário amazônico, acompanhada de um artigo intitulado A Berge e o Logos Tropical. À primeira vista, essa imagem levava a fazer uma conexão quase que intuitiva com a Conferência do Clima das Nações Unidas. Só que não. Ou será que sim? Para falar sobre a Berge e o Logos Tropical, quando a palavra funda o destino, o Comunicação SA recebe Paulo Nassar, diretor-presidente da ABERGE, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, professor titular da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e doutor e mestre pela ECA USP. Paulo Nassar, seja muito bem-vindo ao Comunicação SA. Bem, eu que agradeço, o teu convite, que me honra muito, de estar aqui conversando com você e com teus ouvintes, Ouvintes e espectadores. Estamos também câmera e som, exatamente. O ápice da modernidade, Paulo. Ô, Paulo, a escolha do título do seu artigo e a foto que acompanhou o artigo, eles tiveram aí uma inspiração nesse momento de reflexão sobre as mudanças climáticas trazidos pela COP30? Ou essa é uma conclusão, essa conclusão que eu estou lhe apresentando é uma pura viagem, né? Afinal de contas, do que trata esse seu artigo, A Berge e o Logos Tropical? Bem, primeiro, a foto ela é uma foto artística, né? Uhum. Então, ela leva a inúmeras possibilidades de interpretação, né? Uhum. Mas essa foto, ela não tem nada a ver com a COP, né? No sentido do artigo lá, A Berge e o Logos Tropical. Uhum. Se a gente, por exemplo, fizer uma referência àquele momento final dos anos 50 e os anos 1960, a gente vai ver ali uma série de, vamos dizer, de fenômenos culturais, né? Que marcam aquele momento, tá? E não só culturais, mas políticos também. Então você tem ali o quê? Você tem isso no final dos 50, né? A política desenvolvimentista do governo JK, Juscelino Kubitschek, né? Que pensava o Brasil, né? Um desenvolvimento, né? De fazer 50 anos em 5 anos. Tá? Né? Isso aí, vamos dizer, em termos políticos, né? Já é um movimento muito forte. Mas, além disso, você tem o quê? Você tem o cinema novo, né? Você tem uma arquitetura revolucionária que vai levar à fundação de Brasília, em 1961. Né? Aí a gente lembra do Oscar Niemeyer. Você tem o próprio Burle Marx, tá? Que é a referência ligada à fotografia. Né? O Burle Marx tem uma fotografia no meio de folhas e etc. Uhum. Tá? E também você tem aí, né, todo um movimento que leva vamos dizer, que dá uma expressão internacional para o Brasil. Tá? Uma delas, por exemplo, a Bossa Nova. Uhum. Tá? Então, quando eu falo, por exemplo, a Berge, né, e o Logos Tropical, eu estou trazendo vamos dizer, a fundação de uma associação, né, que no primeiro momento é uma associação de editores de jornais, revistas e boletins, né, no ambiente das organizações, né, que participa de uma forma muito interessante desse movimento mais amplo. Né? Por que isso? Né? E é algo que você consegue ver
quando você se distancia do momento. Tá? Porque a tradição, por exemplo, de análise em relação à comunicação empresarial no Brasil, olha aquele momento como um momento em que você tem uma comunicação feita no ambiente industrial, né, no ambiente empresarial, qualificada como uma comunicação de baixa qualidade, né? Uma comunicação que é um verdadeiro patinho feio. Tá? Né? Por exemplo, como é que a imprensa, né, vê esse momento, tá, do ponto de vista das redações, né, e passando, vamos dizer, por uma mediação acadêmica, tá, que também analisa esse momento. Tá? Vê como, vamos dizer, como o outro lado do balcão. Tá? Exatamente. Tá? Então, o que acontece? Você tem, e disso tem uma série de, vamos dizer, de apêndices. Tá? Por exemplo, profissional de comunicação empresarial é um profissional que não conseguiu ir para o Olimpo da comunicação, que são as redações dos grandes jornais, das grandes revistas, né? E já também da televisão, do rádio, etc. Né? Então, você tem, vamos dizer, uma contaminação da análise. Todas essas visões, elas vão enviesar a importância desse momento para o que a gente chama de comunicação empresarial. E mais do que isso, a importância para o próprio processo de modernização do país, desenvolvimento do país. Por que eu escrevi esse artigo? Né? E exatamente para tentar mostrar, tá? Tentar ampliar a figura, né? Fotografia do momento, mostrando o seguinte, que a comunicação empresarial ela é um grande protagonista do processo de modernização do Brasil e também vamos dizer, dessa modernização em que tem todos esses elementos, música, literatura, cinema e etc. Você começa seu artigo com uma frase que comunicar é existir e existir é narrar sob o sol. É um pouco desse espírito É um pouco desse espírito, mas tentando trazer para a gente dar vamos dizer, um salto nessa visão que se tem sobre a comunicação empresarial. Né? Nesse momento dos 60, tá? Dos anos 60. E eu te digo o seguinte, quer dizer, é um movimento que começa já na segunda parte dos anos 1950. Tá? Que é mostrar o seguinte, olha, qual que é a situação, tá, dessas montadoras, principalmente, né, na área aí das grandes empresas que chegaram no Brasil. Nós estamos falando de Pirelli, nós estamos falando de Volkswagen, nós estamos falando de Mercedes, nós estamos falando de GM, que já estava no Brasil desde o final dos anos 20. Tá? Nós estamos falando o seguinte, de um momento em que essas empresas trabalham com um operário, tá? Que vem para o Sudeste, principalmente, tá? E é um operário analfabeto. Tá? Ele vem o quê? Das áreas rurais, tá? Das áreas pobres do país, principalmente Nordeste e uma parte de Minas Gerais. Tá? E veja o tamanho desse movimento. Nós estamos falando de 12% da população brasileira que migra nesse momento. Tá? Para as áreas onde tem emprego. Tá? Onde o emprego, praticamente, ele gera um salário 2,5 vezes o tamanho do salário que as pessoas tinham nas áreas pobres. Tá? Isso significa que são aproximadamente 8 milhões de pessoas que vêm trabalhar nesse processo de industrial, né? Principalmente assim, nessas áreas de Rio, São Paulo, etc. Tá? Num país que tem mais de 50% de analfabetos. Tá? Bem, o que acontece então? Qual o processo aí que é fundamental para a gente entender a comunicação empresarial?
a comunicação empresarial, junto com as áreas de recursos humanos, elas fazem um processo de educação desse operário. Tá? Educação pela palavra, isso que é importante. Na educação pela narrativa, com o objetivo de fazer com que esse operário consiga virar um operário funcional. Um operário que consiga ler os manuais, as ordens, as fichas de trabalho, né? Enfim, aquele ordenamento narrativo que tem dentro das empresas. Né? Então, veja o seguinte, aquilo que é visto como o jornalzinho de empresa, a revistinha de empresa, o boletimzinho de empresa, ele tem um papel extremamente civilizador. Porque ele, no primeiro momento, ele vai criar, vamos dizer, alguém que consegue ler a fábrica, tá? Mas que vai começar a ler também o quê? O jornal. Tá? Vai se transformar naquilo que a Aberge, já na sua fundação, em 1967, começa a ter como objetivo transformar esse operário analfabeto em um operário leitor. Isso é um salto civilizatório. Paulo, a gente vai fazer um intervalo agora, que nós estamos apresentando a Comunicação SA, que hoje recebe Paulo Nassar, que é diretor-presidente da Aberge, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Paulo também é professor titular da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Vamos para um breve intervalo, Paulo, e voltamos em instantes na continuação deste Comunicação SA de hoje. Até já. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com Comunicação SA, que hoje recebe Paulo Nassar, diretor-presidente da Aberge, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, professor titular da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Paulo, de certa forma, os anos de exceção, eles foram bastante cruéis com a imprensa, de um modo geral, com os meios de comunicação da sociedade. E você me fala desse caráter, até certo ponto, social que a comunicação empresarial assume desde a década de 60. Quer dizer, desse modo, essa repressão ou essa opressão feita sobre os veículos ou sobre a mídia tradicional, eu digo rádio, TV e jornais, isso não atinge diretamente a comunicação empresarial? A comunicação empresarial, ela vamos dizer, ela voa abaixo do radar, abaixo do radar da ditadura. Tá? O olhar do regime autoritário, ele está sobre a mídia, a grande mídia do país, tá? Ou as grandes fontes de expressão do país. Tá? E isso foi muito interessante, porque esse processo civilizador em que você alfabetiza alguém, tá? Nesse ambiente, né, que vai, inclusive, dignificar esse operário, na medida que esse operário ele tem uma remuneração, como eu disse, 2,5 vezes maior do que ele tinha nas suas áreas de origem, né? Ele começa a criar a transformar esse operário funcional no operário cidadão. Tá? Então a gente vai ver isso 20 anos depois, né, na região do ABC. Sim. Em que você tem o quê? Alguém que começa também a participar, né, de um público extremamente importante para as empresas, que são sindicatos. Né?
Então, esse operário, ele começa a ter uma participação na sociedade, na sua comunidade, no seu sindicato, e ele também é alguém que vai se transformar num eleitor, tá? Nesse processo da redemocratização do país. Agora, é bem interessante a gente ver o processo de, vamos dizer, a transição se dá em 1985. Tá? Isso como data. Isso a partir ali da eleição de Sarney. Exatamente. E início do processo Mas de você vai ver, por exemplo, como que essa comunicação, vista como um patinho feio, ela tem um papel extremamente importante, não só na educação do operário, tá? Transformando ele de leitor de analfabeto para leitor, mas também numa educação dos outros níveis administrativos, né? Inclusive do que a gente chamou de C-level da organização, centrada no presidente da organização, que a gente chama hoje de CEO. Tá? Então você vê o seguinte, ó, 1985, tá? Aquele processo ali. Tá? A gente vai ter, logo na sequência disso, tá? O que a gente chama de Manual de Comunicação Social da Rhodia. Tá? Vamos lembrar alguns trechos desse manual. Um deles dizia assim, olha, com a redemocratização não dá mais para a gente decidir, tá, sobre uma nova fábrica entre quatro paredes ou conversando com alguém do governo. Tá? Nós vamos ter que conversar com a sociedade também. E nós vamos ter que conversar com o público que fala com essa sociedade, que é a imprensa. Então, por exemplo, o que são os media trainings que a gente hoje, são massificados hoje? Eles fazem parte também desse processo que acontece dentro da comunicação empresarial, de civilizatório do que a gente chama alta direção. Tá? Que começa a ter que trabalhar também com outros temas, que não são os temas, vamos dizer, técnicos, os temas de linha de produção. Né? Agora, Paulo, isso tem a ver um pouco com o fenômeno de migração do jornalismo ou do jornalista para esse ambiente de comunicação empresarial que, em tese, deveria ser ocupado pelas relações públicas. Mas até acho que por conta de essa pressão que era exercida nos grandes meios de comunicação, começa a ter uma migração para a comunicação empresarial de profissionais da redação, oriundos da redação. Isso tem a ver um pouco? Tem a ver, mas veja só. Esse profissional que trabalha em comunicação empresarial, ele vai se transformando num profissional mestiço. Né? A mestiçagem na área ela é muito forte. Tá? Então você tem hoje, por exemplo, quando você pega uma pesquisa da Aberge, feita num grupo que nós chamamos de LeaderCom, onde você tem vice-presidentes, você tem diretores de comunicação, etc., a maioria tem de 2 a 3 formações profissionais. Tá? Então, muitas vezes, ele é um jornalista, um relações públicas, um publicitário, que vai se especializar também em outras áreas do conhecimento. Né? Por exemplo, administração, né? Ou até em áreas mais técnicas ligadas ao negócio. Tá? Então, esse processo de mestiçagem que você tem, jornalistas que saem de redação, né? Ou até o contrário, que aconteceu aí a partir principalmente dos anos 80, né? A partir da transição democrática, que é profissionais de comunicação empresarial que vão para as redações. Né? E também é óbvio a própria mudança dos modelos de negócio da comunicação de massa, tá? Que faz com que aquele comunicador, né, vendo que o ambiente começa a ser um ambiente em que a empresa é uma extensão da sociedade, ela não pode mais falar só do produto em si, tá? ou no aspecto comercial desse produto, ela tem que começar a falar dos temas que a sociedade está falando. Tá? Então, esses profissionais, eles são muito adequados para fazer isso. Tá? Vou te dar um exemplo bem legal, que é o seguinte, 1988, tá? A gente avançou um pouquinho. Tá? Qual que é a grande ação de comunicação ligada à questão da AIDS, por exemplo?
principalmente da prevenção da AIDS, do cuidado que as pessoas tinham que ter para não se contaminarem com o vírus HIV. Em 1988, a gente tem uma publicação na Goodyear chamada CLAN. Tá? Né? Nesse momento, nós estamos falando do CLAN como um boletim, né? um jornal interno, falando de cuidados que se tem que ter. E, por exemplo, uma coisa importantíssima, porque a gente sabe, a gente tem um médico da área ali do Emílio Ribas, tá? Desconhecido no momento, chamado Drauzio Varela. Ele é fonte para essa publicação. E a gente tem um grupo de jornalistas, tá? Que de altíssimo nível, lembra um deles, por exemplo, né? Aí um ilustrador, o Cláudio Paiva, por exemplo, né? Que vai contribuir para essa publicação, chamando fontes, por exemplo, como Enfio, tá? E outras pessoas, tá? Que participam como fonte, né? Em relação o Enfio, nessa época, já estava contaminado, né? Pelo vírus HIV, etc. Essa publicação, que era interna, tá? Ela chega a quase 10 milhões de exemplares. Tá? Por quê? Porque a sociedade, as igrejas, as comunidades e outros públicos começaram a pedir esse conteúdo, que foi gerado aonde? Na comunicação empresarial. Tá? Existe uma versão dessa ação também no âmbito da GM também. A GM também entra com um determinado tipo de ação. Lembrando, por exemplo, também, em outro tema importantíssimo, que são as relações governamentais, quem que começa a levantar esse tema, e dentro desse tema, a questão da regulamentação do lobby no Brasil? Comunicação empresarial. Tá? Você tem o Said Fará circulando em almoços, em encontros no ambiente da Aberj. Tá? Você tem a 3M do Brasil, tá? Onde você tem uma jornalista, inclusive, que vem da comunicação de massa, chamada Mônica Cotrim, tá? Que vai fazer o quê? Ela vai criar todo o manual de ética ligado às questões de relações das pessoas, de empresas, no caso deles da 3M, com autoridades. Então, aquele processo civilizador que começou lá com a alfabetização, tá? Do operariado, né? Analfabeto para se transformar em operário eleitor, que foi uma grande bandeira da Aberj, inclusive um símbolo da Aberj, tá? Vai continuar se adensando com outros temas extremamente importantes para a sociedade. Então, e rompendo com essa ideia de que a empresa é uma cidadela fechada, com altas muralhas no entorno dela. Não, cada vez mais entendendo, tá, que aquelas pessoas que trabalham dentro da empresa têm inúmeros papéis enquanto público. Tá? Tá? E aí, então, você vai ter, por exemplo, já nos anos 90, o quê? A questão do Código de Consumo do Consumidor, o Código do Consumidor, tá? Que começa a trazer aquelas primeiras ideias, dizendo assim, olha, eu não vou comprar um produto, tá, que está arrebentando com a comunidade, né, que está tendo algum impacto negativo. Tá? E também é óbvio, esse consumidor começa a ter poder sobre aquilo que ele está consumindo. Tá? Então você começa a ter o quê? Você começa a ter um processo cada vez maior em que a comunicação empresarial vai entrando nos grandes temas. Final dos anos 90, na questão, por exemplo, já ambiental, né? Começo dos anos 2000, já no governo Fernando Henrique Cardoso, tá? Onde a comunicação empresarial tem que começar a explicar por que é importante, de repente, os processos de privatização no país, tá? Por que é importante o Estado perder o perfil autárquico que ele tinha, tá? Ainda nos anos 90, você vai ter processos vamos dizer, de reestruturações patrimoniais, tá? Que são as fusões, cisões, aquisições,
tá? A internacionalização cada vez maior dessa economia brasileira, né? Precisando fazer processos de certificações. Lá atrás, as famosas ISO 9000, etc, etc, etc. Então, você vê que não dá mais para a gente falar, né, uma comunicação do outro lado do balcão, uma comunicação que é um patinho feio, que é de segunda qualidade, de segundo nível, e etc. Não, comunicação empresarial vira um cisne, cara. Um cisne em termos de mercado de trabalho, um cisne em termos da importância dela na estruturação das narrativas comunicacionais, etc. Se você pensar, por exemplo, já entrando, por exemplo, nos anos 2000, né, você vai ver um processo muito interessante, porque se na Rio 92 já se falava num tripé que era o quê? O ambiental, social, né? E já aspectos ligados à governança, não se falava em ESG, mas esses temas já estavam ali, tá? Então, é uma construção civilizatória fantástica. E por isso que eu escrevi esse artigo do Logos Tropical, porque nós estamos falando também de uma comunicação muito brasileira, né? Uma comunicação que não é só reprodutora daquilo que é pensado nos headquarters das empresas internacionais. Não, é uma comunicação que já tem desenhos feitos aqui, né? Um pensamento feito aqui, tá? Que também que se reflete dentro do que a gente chama de academia, dentro das universidades, e que já é também colocada no mundo, né? Fazendo um movimento contrário, né? Muito bem, nós estamos conversando com Paulo Nassar, que é diretor-presidente da ABERJ, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, professor titular da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com este Comunicação S.A. Até já! Presente há mais de 30 anos no mercado, a Mega Brasil Comunicação é considerada por muitos um hub de ações e experiências que agregam valor à cultura corporativa e valorizam o desempenho dos profissionais desse setor. Mas afinal, o que é realmente a Mega Brasil? Mega Brasil é notícia. Mega Brasil é editoria. Mega Brasil é evento. Mega Brasil é reconhecimento. Mega Brasil é informação. Mega Brasil é comunicação. Mega Brasil. A história da comunicação passa por aqui. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com o Comunicação S.A., que hoje recebe Paulo Nassar, diretor-presidente da ABERJ, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, professor titular da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Paulo, eu quero aproveitar o gancho do nosso último intervalo, em que você fala do modelo brasileiro, essa comunicação tropical que está inserida no contexto do seu texto, que é a ABERJ e o Logos Tropical. Nós somos hoje, enquanto comunicação empresarial, podemos dizer que somos um modelo para o mundo ou temos alguma relevância para a comunicação empresarial global? Primeiro, essa comunicação empresarial brasileira, ela é uma economia. Tá? Nós estamos falando hoje, tá, de uma economia que chega a quase 36 bilhões de reais ano. Tá? Isso é quase que 50% vamos dizer, do mercado tradicional de comunicação. Estamos falando aí do mercado publicitário. Tá?
nós temos, então, isso significa que nós temos vamos dizer, um ambiente profissional extremamente qualificado. Tá? Esse artigo do Logos, tá, Tropical, ele foi escrito para valorizar a construção desse campo de profissional e de conhecimento. Eu poderia falar também, né, já que eu usei uma palavra que se remete à Grécia, tá? Né? Logos, razão, né? Tá? Também o que? Do pathos, tá? Que são, vamos dizer, o lado da emoção, o lado vamos dizer, dos sentimentos dessa comunicação, né? E também do ethos dessa comunicação. Tá? Então, tudo isso foi ganhando um formato, tá? Nesses cotidianos de grandes organizações em que as empresas de origem brasileira, tá? Foram vanguarda nesse processo. Tá? E nesse processo, você tem o quê? Nós estamos falando de empresas como Petrobras, tá? Né? Nós estamos falando de empresas como Vale, nós estamos falando de empresas como Gerdau, tá? Nós estamos falando de empresas como Embraer, tá? Que se inseriram na cadeia global de produção. Tá? Então, são empresas, por exemplo, com atuações em sociedades como a Sociedade da Índia, da China, dos Estados Unidos, aqui no nosso mundo da América Latina, tá? E que tiveram que trabalhar, tá? É bem interessante, porque quando elas chegam, elas também têm que trabalhar a imagem no Brasil, tá? Que, infelizmente, tá? Sempre foram baseados nos famosos S. Tá? Sexo, né? Sound, soccer, futebol, né? Sun, tá? Né? E eu devo ter esquecido algum S aí tá? Não, abençoado por Deus, né? Abençoado por Deus. Né? Não, mostrando o seguinte, olha, nós estamos tendo, vamos dizer, atuando aqui na nossa sociedade, na China, e nos outros lugares que eu citei, tá? Chegou uma pessoal aqui que bate, né? Nessa imagem de estereótipos e etc. Tá? Então, o que acontece? Você tem, então, uma comunicação que ela também ela vai acompanhando o processo de inserção econômica do Brasil no mundo. E também do que a gente chamou de globalização. Tá? O que acontece é o seguinte, que então, dentro desse pacote, nós vamos tendo casos ligados à comunicação que fala de ambiente, a comunicação que fala de questões de inclusão, tá? De diversidade, e também da própria governança desses processos. Tá? Agora, qual que é o desafio de hoje? O desafio de hoje é o seguinte, é que o tal do E, de environment, tá? Meio ambiente, tá? Ele virou um E de economics, tá? Então, a economia hoje, nós estamos falando em tarifaços, nós estamos falando vamos dizer, em variáveis econômicas com grande impacto na sociedade brasileira e no mundo. Né? O S de social, nós podemos começar a pensar em security. Tá? Nunca se falou tanto em segurança. Tá? E a governança, nós vamos pensar também em geopolítica. Tá? Porque, dessa forma? Então, eu estou fazendo uma brincadeira com a tal do ESG. Tá? Entende? Né? Então, veja o seguinte, quer dizer, quando você pensa nisso, você está pensando numa empresa brasileira que começa a ser impactada pela invasão da Ucrânia pela Rússia. A Rússia é um grande fornecedor de fertilizantes para o país, onde tem um negócio, o agronegócio aqui fortíssimo e importantíssimo vamos dizer, para o que a gente chama do PIB brasileiro, enfim, dos resultados econômicos, etc. É o tal da policrise, o efeito de policrise. O efeito nós temos várias questões que vão impactar a comunicação hoje empresarial. Por quê? Porque nós temos uma situação hoje que nós não temos, vamos dizer,
uma forma de pensar, tá? Uma ideologia que norteava, por exemplo, nossas gerações, tá? Né? No embate, vamos dizer, global entre capitalismo e comunismo, tá? Né? Nós temos uma situação hoje que é muito importante, tá? Como, vamos dizer, turbina para a comunicação. O que é isso? É a tal dos issues, dos casos em que as empresas estão, vamos dizer, trabalhando, muitas vezes enfrentando e etc. Não existe um caso, né, no jargão internacional, um issue, que não seja um caso que as pessoas, um tema que as pessoas não têm, que a gente não tem assim, inúmeros pontos de vista. Tá? Que não levem a controvérsias, que não levem a crises, que não levem a convergências também, que não levem nessa lógica vamos dizer, das crises, dos conflitos, das controvérsias, não levem inclusive a guerras. Tá? Então, não tem mais como você ter no ambiente empresarial analfabetos em comunicação. Tá? Cada vez mais de pé a pé, do porteiro ao presidente, principalmente dos presidentes, do C-Level, Conselho de Administração, que vai ter que olhar o mundo não só a partir do produto, mas dos contextos onde o produto ou o serviço, né, ou os serviços são executados. Tá? Nesse processo é muito interessante, porque eu volto 60 anos atrás. Se o desafio dos comunicadores como comunidade era alfabetizar, tá? Hoje eles têm que pensar das questões do mundo. Né? Eu sempre faço para pensar isso, eu falo assim, olha, primeira reunião na fundação da Aberj, dia 8 de outubro de 1967, os comunicadores discutiam o quê? A gramatura das publicações, boletim, jornal e revista. Tá? A importância disso é técnica, né? Vai vazar a imagem, vai isso e aquilo e tal. Né? O papel das publicações. 60 anos depois, estão discutindo assim, qual que é o papel do Estado? Qual que é a dramaturgia do mundo? Sem esquecer, é claro, as partes técnicas. Tá? Porque a nossa profissão é a profissão que trabalha o que? A palavra. O centro da nossa profissão se chama texto, em todas as suas dimensões. Eu digo até radicalmente, eu digo isso em vários âmbitos, principalmente para meus alunos em todos os níveis, tá? De mestrado a pós-doutorado. Tá? Eu falo assim, olha, a sociedade, a organização, a empresa ou instituição é texto. Claro, estou falando texto em todas as suas dimensões, texto comportamental, né? O texto sonoro, né? O texto tátil e etc. E aí você tem empresas brasileiras, nosso Logos Tropical, né? Que dão um show em relação a isso. Eu vou citar uma aqui, que as outras fiquem com ciúmes, tá? Né? Mas é por causa do tempo também. A Gerdau, por exemplo. A Gerdau é uma das empresas hoje que trabalha em termos globais a tal das narrativas da experiência. A narrativa das experiências é o seguinte, é uma forma de você romper déficit de atenção, de você chamar atenção sobre uma empresa numa sociedade hoje que produz por ano, é uma medição de 2025, 180 zettabytes de informação. Se você perguntar para mim o que é isso, eu não sei te dizer. Mas em 2020, quando a sociedade produzia 40 zettabytes, isso medido pelo Fórum de Davos, tá? Né? Eles diziam assim, que isso significava mais estrelas do que existe no universo. Tá? Então você vê que é crescente, exponencial isso. Então, a Gerdau, num ambiente de tanta informação e etc., está aí fazendo uma comunicação B2C. Tá? Falando com aquele jovem que de repente, pensa em trabalhar sempre numa big tech e etc., e dizendo, olha, nós aqui como siderúrgica, nós estamos fazendo coisas muito interessantes. Né? Mas por meio do quê? De um Rock in Rio, de um Detal, de uma Fórmula 1 e etc, etc.
Conversando com Paulo Nassar, diretor-presidente da ABERJ, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Paulo, nós vamos para o último intervalo do nosso encontro de hoje e voltamos em instantes com mais Comunicação S.A. Até já! Como está o mercado da comunicação empresarial no Brasil? O que pensa o mercado da comunicação? Como foi o desempenho em 2024 e quais as tendências para este ano? Mas afinal, quem representa o mercado da comunicação no Brasil? Vamos desvendar isso juntos? Participe da pesquisa Mega Brasil com agências de comunicação e junte-se a nós nesta jornada. Você, sua agência e Mega Brasil juntas, escrevendo a história da comunicação empresarial do Brasil. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Estamos de volta com Comunicação S.A., que hoje recebe Paulo Nassar, diretor-presidente da ABERJ, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, também professor titular da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Estamos nesse último bloco, Paulo, e eu queria propor a você uma reflexão. Recentemente veio a notícia de que, antes disso, vivemos hoje nesse momento de um mundo governado por algoritmos, né? O comportamento hoje é traduzido em estatística, em dados, e isso cada vez mais ganha relevância dentro das empresas. E recentemente, aí sim, nos chega a notícia de que a Amazon está prestes a fechar um acordo com o ChatGPT para pautar as suas vendas com base nesses dados de comportamento gerados pela inteligência artificial. A provocação que lhe faço é em que medida, se isso de fato acontecer, pode impactar nas questões sociais que as empresas vinham abraçando até aqui, que eram mais focadas, além de você oferecer um produto de qualidade, um produto relevante, também focado, as imagens focadas em aspectos sociais, em demandas sociais, em pautas sensíveis para a sociedade, como você mesmo citou algumas aí, inclusão, meio ambiente, já que a partir deste acordo, com base nos dados, vai ser importante você vender mais. E talvez, conhecendo o comportamento das pessoas, as necessidades, o desejo de consumo, essas pautas de impactos sociais passem a ser menos relevantes. Corremos esse risco ou não? Eu acho assim que a grande questão é o excesso. Tá? Controle, tá, sobre as pessoas, sobre os empregados, né, sobre a comunidade, ele sempre existiu. Tá? Por razões, inclusive, benéficas. Tá? Não vamos colocar só na perspectiva vamos dizer, do controle total, né, uma sociedade autoritária, como George Orwell, de repente, colocava. Tal. Mas o excesso, tá, de controle é perigoso para a sociedade. Mas ele não é só perigoso no sentido político, tá? Mas no sentido comportamental, social e etc. Tá? Então, você tem, por exemplo, né, você tem aí, quando você pensa nesse controle, vamos pegar, por exemplo, do ponto de vista eu vou te dar um exemplo, assim, qual que é o grande gesto devocional, tá, da nossa época, por exemplo. Tá? Esse aqui, ó, tá? Você tem um altar aqui e você está na frente dele, tá? Como se você estivesse rezando para isso aqui e tal. E ele gerencia todos os nossos desejos. E gerencia todo o nosso desejo, que é aquilo que a gente trabalha hoje, dentro do que a gente chama antropologia digital, da antropologia do smartphone. Uhum. Então, como que você consome hoje, tá, o alimento? Tá? Você consome o alimento, tá, por meio da geolocalização. Tá? E quais são as consequências disso? Muitas vezes você já não senta em volta de uma mesa, tá? De preferência redonda, tá? Uhum. Tá? Que é um símbolo bem interessante também, tá? Uhum. Para conversar.
tá? Para conviver com seus pares dentro de uma empresa. Muitas vezes você está comendo olhando uma tela, olhando 2 telas, ou talvez 3 telas, e etc. Tá? E a gente sabe que a comensalidade é um ritual milenar. Tá? Quer dizer, a figura das pessoas em volta de uma fogueira, tá? Contando as suas experiências, trocando experiências, partindo de uma caçada, tá? E etc. Tá? A questão, por exemplo, do relacional. Tá? Como é que você encontra hoje, tá? Uma pessoa hoje, tá? Para suas relações afetivas, por exemplo? É pelo algoritmo. Já tem um peso enorme para isso. Tá? Tá? Então, quando você tem um amor geolocalizado, tá? Que você vai trabalhar a partir de seleções, tá? Quais são as consequências disso, tá? Em termos dos vínculos, tá? Em termos do que eu chamo de maravilhamento, tá? E etc. Ou quando você vai comprar um livro, tá? Hoje, pelo algoritmo, você não tem mais aquela possibilidade de você ter um encontro também com algo inesperado, em termos de conteúdo, tá? Ou a própria ambiente comunitário que as livrarias têm e tinham, né? Tá? Então, quando você pensa, por exemplo, que também você leva o trabalho no bolso, tá? O tempo inteiro, né? Quais são as consequências disso, né? Então, se você olha, tá? A vida humana hoje, a partir, por exemplo, dos movimentos, da mobilidade, em termos do alimento, em termos do amor, em termos do trabalho, em termos do luto, por exemplo, né? O luto, por exemplo, hoje, ele é permanente, tá? Né? Algo que, por exemplo, você tem que ter um processo de esquecimento, tá? O tempo inteiro ele pode estar se apresentando para você. Então, são elementos que é importante a gente entender que eu não estou fazendo um discurso aqui como Ned Ludd, final do século XVIII, diz assim, vamos destruir todos os teares. Não estou dizendo assim, vamos destruir os computadores, vamos destruir o smartphone, etc. Mas nós temos que começar a pensar, fazer letramentos em que a gente consiga ter espaços onde a gente tenha o humano singular, tá? Os vínculos feitos sem mediação, tá? E que eu trabalho muito, centro hoje na minha pesquisa, dentro da USP, que é o papel dos rituais hoje. Tá? Rapidamente, os rituais são, né, uma casa no tempo e no espaço que nos protege do quê? Do frio, da chuva, da violência, tá? De tudo que tem, da quantidade de informações, tá? Em que você, ali dentro, você pode estar focado num tema, focado numa celebração e etc. E aí os problemas disso, né? Os problemas é o seguinte, é que muitas vezes nós temos uma invasão desses espaços, tá? Por marcas, por exemplo. Tá? Ou a gente começa a ter uma comercialização daquilo também que é algo milenar na sociedade. Mas esse é um tema extremamente amplo, tá? Mais importante da gente pensar sobre o aspecto do quê? Tá? Do papel das instituições. Tá? Se a gente tem hoje vamos dizer, uma terra de Mad Max em relação, por exemplo, ao consumo de informação, em relação à produção de informação e à circulação de informação, é porque as instituições estão extremamente enfraquecidas. Então, elas não conseguem trazer né, um debate sereno ligado à questão da regulamentação, vamos dizer, dos processos rituais de informação, né? que estão nesses 3 níveis. Consumo, produção e circulação da informação. E aí a gente está vendo as consequências disso. Mas isso, de certa forma, ela não significa que ela está perdendo a corrida para os algoritmos? As instituições elas sempre vão ser fundamentais nos processos de ritual. Tá? Então, todas as angústias que nós estamos vivendo hoje, como indivíduos, as organizações também estão vivendo isso. Né?
pela contestação, pela contestação dos seus papéis na sociedade. Mas numa sociedade civilizada, nós precisamos dessa orientação institucional, desse balizamento, tá? Porque senão, como é que as pessoas convivem se não existir, vamos dizer, os pactos sociais legitimados pelas instituições? Então, esse é uma grande questão também comunicacional. As empresas, obviamente, funcionam em base de sobrevivência com base no lucro, na produtividade. E na medida em que esses problemas crescem dentro do ambiente empresarial, isso vai acabar impactando em produtividade, em criatividade e em lucro. Finalmente, você diria que as empresas, de um modo geral, estão acordando para essa necessidade de mudança ou ainda não? Elas estão, principalmente pela questão, vamos dizer, da saúde mental. Uma das questões. Né? E também pelos embates que nós estamos tendo hoje. Por exemplo, com todas essas tecnologias, que têm também lados extremamente benéficos, tá? Para o trabalhador do conhecimento, aquele trabalhador que a máquina dele está entre as duas orelhas, que tem 13 centímetros cúbicos aproximadamente, tá? Alguns têm mais, alguns têm menos. Né? Tá? A questão, por exemplo, do lugar do trabalho. Você tem necessidade hoje de todas as pessoas irem trabalhar no mesmo lugar, tá? Quando vocês têm tecnologias em que elas podem romper, né? Com aquela divisão de trabalho, em que as pessoas 8 horas por dia ou 10, ou tem que pegar 1 hora para se locomover até a empresa, e passam lá a vida inteira convivendo só com aquelas pessoas, né? Ou com parte daquelas pessoas, quando elas podem trabalhar, de repente, num ambiente em que elas têm uma convivência maior com família e etc. Tá? Então, nós estamos aí com questões que as empresas podem enfrentar, por exemplo, com machado de pedra na mão. Dizer, não, todo mundo tem que estar aqui agora os 5 dias por semana. Tá? Né? Mas, mesmo que ela faça isso, quais são as consequências disso? Os talentos vão ficar ali, tá? Né? As pessoas vão se submeter a tiranias organizacionais. No Ocidente, a gente cada vez mais ainda fala de democracia. Tá? Então, é importante entender que esse embate está aí. E nós vamos ver cada vez mais como as empresas vão resolver essas questões, e elas vão precisar muito da comunicação empresarial para isso. Muito bem, conversaríamos aqui o dia inteiro, provavelmente, com o Paulo Nassar, diretor-presidente da ABERJ, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, professor titular da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo. Paulo, quero agradecer bastante a sua participação no Comunicação SA de hoje. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, e se você puder, publica no site no seu site da Mega o artigo lá, ABERJ Logos Tropical, que é isso que enriquece muito a nossa conversa. Obrigado. Será sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a você que também nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação SA. Até lá.